Mas falemos agora de outro homem. Falamos de Filipe, vamos falar agora de Ananias. Abramos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18. Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18. Vamos ler. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu mostrarei a este homem quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa onde estava Saulo, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo de Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e Saulo tornou a ver. A seguir, levantou-se Saulo e foi batizado por Ananias. Isso aqui está acontecendo. Lembra que eu disse que Saulo era um perseguidor da igreja? E quando Saulo estava lá no seu cavalo, no caminho para Damasco, apareceu uma luz imensa. Se você ler no Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9, apareceu uma luz imensa. Saulo caiu do cavalo. Os seus servos que estavam com ele, os outros soldados, não conseguiam ver nada. Então o próprio Senhor Jesus apareceu para Saulo e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo entendeu que era Jesus, e que ao estar perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então ali Saulo se converteu, entregou a sua vida a Jesus, porque ele teve uma experiência pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que Saulo ficou cego. E então ele foi levado para esta casa, e lá ficou deitado, cego, sem poder enxergar. E em Damasco, na mesma cidade onde estava Saulo, nesta casa, havia um discípulo chamado Ananias. Perceba que ele não era qualquer um. Ele era um discípulo, porque Deus ele só pode usar discípulos. Porque só discípulos que têm uma vida de relacionamento diária com a palavra e com Jesus Cristo está sensível para ouvir a voz e ao chamado do Senhor. Então o Senhor chamou
Ananias e falou a ele em uma visão. E Ananias podia ficar assustado e não falar nada, não. Mas na mesma hora Ananias entendeu que era o Senhor e falou: eis-me aqui. Eu estou à tua disposição, Jesus. Meu coração está aqui disposto a fazer o que o Senhor mandar eu fazer. Então o Senhor falou para ele algo muito difícil para Ananias. Falou assim: Ananias, já que você tem um coração disposto, então vai a tal lugar, porque lá está Saulo de Tarso. E ele está orando. E ele já teve até uma visão que você iria lá impor as mãos sobre ele e ele ia voltar a enxergar. Então Ananias, perplexo, falou: mas Senhor, dura coisa o Senhor está me pedindo, porque eu ouvi dizer que este Saulo, ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres, prendia, assolava a igreja, trouxe muitos males sobre os teus servos, tuas servas, e o Senhor quer que eu vá lá, entrar na casa do bandido? Só que Saulo já havia se convertido, e Ananias não sabia. Mas aí então o próprio Senhor Jesus fala com Ananias: não precisa ter medo não, Ananias, porque ele já se converteu e ele é um escolhido meu para pregar a minha palavra aos gentios, aos judeus, diante das autoridades. Ele vai pregar e fazer a diferença. E ele vai sofrer muito, mas ele vai dar valor a esse sofrimento, que ele vai dizer que vale a pena sofrer por amor a Cristo. Então Ananias, certamente todo feliz, Saulo se converteu, foi até onde estava Saulo, impôs as mãos sobre ele, orou em nome de Jesus Cristo, e Saulo então foi curado da cegueira e voltou a enxergar. O detalhe é que assim que Ananias chegou lá, falou: Saulo, meu irmão em Cristo. O mesmo homem que Ananias estava com medo, chegou lá e falou: Saulo, meu irmão em Cristo. Quais as características nós vemos em Ananias que mostra que ele tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus? Primeiro, ele tinha um coração de discípulo e não de religioso. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você é um religioso. Ou você já não vive mais para você, mas vive para fazer a vontade do Senhor Jesus, ou você vive uma religião. Outra característica é que ele conversava com Deus. Conversava com o Senhor Jesus. Tanto que Jesus falou: Ananias, sim, Senhor, eis-me aqui. Era natural para ele. Conversar com Jesus era algo natural. Dia a dia, ele conversava, ele tinha um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Um coração disposto a fazer a vontade de Deus precisa ter um relacionamento de intimidade com Jesus. E porque Ananias tinha esse relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus, ele não teve vergonha de colocar os medos, os temores, as fraquezas dele. Ele não teve medo de chegar para Jesus e falar: Jesus, eu estou com medo de ir lá, porque esse homem mata cristão, eu vou lá, vai que eu chegando lá e me mata também. Ele não teve medo de ser ele mesmo diante de Jesus, porque ele sabia o quanto Jesus o amava e o quanto Jesus nunca o rejeitaria. Um coração disposto não se esconde de Jesus. Pelo contrário, abre, rasga o seu coração para que o próprio Senhor possa trabalhar, trazendo encorajamento, trazendo cura, trazendo saúde espiritual. Ainda que doa, escolhe experimentar o amor que transforma para edificar. E sabe que não vive condenação, mas vive perdão, encorajamento e cura. Nesse operar, o próprio Senhor se revela o coração dele. Então, quando nós experimentamos o amor e o coração do Senhor, todo medo é lançado fora. Então entra a obediência pela fé, entra uma total confiança na fidelidade e no governo
do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele obedeceu. Outra característica é que, como Ananias, ele se dispôs de verdade a ouvir o Espírito Santo e obedecer, mesmo que seja algo que vá de encontro ao que a nossa alma quer. A alma de Ananias de início não queria ir. Mas Deus, mostrando para ele o que havia acontecido, ele foi. Ele se dispôs. Ele teve um coração diligente, um coração sensível, um coração intrépido, um coração que sabe dizer: eis-me aqui, Senhor. Um coração que não paralisa por medo, mas que por obediência a Deus, consegue em Deus chamar de irmão e batizar aquele que havia matado tantos cristãos. Ele podia chegar lá e soltar piadinha: ó, você é meu irmão, pô, mas você matou cristão a beça, hein? Não. Ele não trouxe o passado de Saulo à tona, mas ele amou Saulo, chamou ele de irmão e batizou ele nas águas. Ele podia falar: ó, não vou orar para você voltar a ver não, porque você matou muito cristão. Agora o seu pagamento vai ser ficar cego pro resto da vida. Não. Ananias não era olho por olho, dente por dente. Era misericórdia quero, diz o Senhor. Então, com misericórdia, compaixão e amor, ele orou por Saulo, e Saulo, então, voltou a viver. Um coração disposto não discrimina. Um coração disposto não traz o passado à tona e nem fica jogando na cara toda hora.